Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. Bom, gente, começando mais um programa Pedro Filete, eu tenho a honra de receber aqui o delegado Romano, um cara atuante na região, um cara querido pra caramba, que tá hoje aqui elegante demais, né? Que estilo, hein, delegado Romano? Bom, Pedro, a honra é minha estar com você, filho de um grande amigo meu, e agradeço as palavras elogiosas, mas a gente precisa se apresentar um pouquinho, né, bem para a sociedade, para as pessoas, que a imagem ajuda um pouco, né? Com certeza, com certeza. A imagem ajuda bastante, acho, né? A imagem diz muito sobre a gente. Sim. E você é sempre muito bem arrumado, né? E não poderia ser diferente nessa ocasião. Vamos falar um pouquinho do seu começo na polícia, né? Como é que foi esse começo? Como é que você começou a ter esse interesse? Então, na verdade, a minha carreira começa em 1991, mas bem antes disso, né? Eu lembro que eu brincava, ainda quando garoto, eu sempre quis ser xerife, naquela brincadeira e tal. E a minha mãe sempre lembrava disso. E em 91, formado, eu prestei concurso para... Foi o primeiro concurso público que eu prestei e fui aprovado, né? Enfim, iniciou minha carreira aí, no município de São Bernardo, começamos no ABC, até 93. 93 eu vim para Santos, fiquei em 93, 94. Aí eu pedi para retornar para São Paulo. Retornei em 94 para São Paulo, fiquei até... Só te interrompendo, por que você fez esse pedido para voltar para São Paulo? Porque, na verdade, eu comecei a namorar uma garota de São Paulo e eu queria... Gosto da sinceridade, entendeu? E eu queria ficar perto dela. Ela trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo, então o motivo foi ela, na verdade. Não, eu gosto de sinceridade, tem que falar. Lógico, E você é um não. cara muito sincero, então Sim. tá falando a verdade mesmo. Foi por causa dela, então eu quis voltar para São Paulo, ficar junto com ela e tal. E aí o noivado acabou não dando certo. Enfim, continuei ficando em São Paulo. Aí eu conheci uma santista, né? Aí eu quis voltar para Santos por causa da santista. Coisas da vida, coisas da vida. Coisas de trajetória. E em 98 eu retorno para Santos. Fiquei em Santos de 98 até 2001. Né? Aí, em 2001, foi uma das perguntas que você me fez, foi que eu tive a oportunidade... Em 98, eu fiz um curso de crime organizado na Itália, em Roma. Né? Fiquei assim, alguns meses na Itália fazendo esse curso. Foi quando eu conheci alguns delegados da cúpula da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E, em 2001, eu tive a oportunidade de ser titular da delegacia do primeiro DP da Praia Grande. Foi ali que a minha carreira teve um pouco de turbulência, porque eu sempre fui uma pessoa muito mística, assim, com relação à religiosidade, com relação a fazer meditação. Sempre gostei de cuidar muito da minha parte interior. Ah, teve esse lado também seu? Eu não sabia que você tinha esse lado espiritual desenvolvido. Sim, eu sempre, aliás, sempre procurei desenvolver, né? E com essa parte de um estudo mesmo para a gente conhecer a si próprio. A grande pergunta assim da existência humana e da filosofia é qual é o sentido da nossa vida, né? E qual é o rumo ou o futuro dela, inclusive pós-vida carnal, enfim, a metafísica da existência humana é uma das grandes questões que até hoje não tem resposta. Então, nesse sentido, eu sempre procurei evoluir interiormente. Né? Você estuda bastante sobre isso, sobre esse tema? Sim, eu sempre procurei, desde a minha vida, desde que eu conheço, até por uma questão de formação familiar, como o seu pai também tem uma formação religiosa muito forte, seus avós, e eu posso falar isso que eu conheço muito bem, enfim, sua avó, né, paterna, perdão, muito católica, né, seu avô também, enfim. Então, eu sempre procurei evoluir como pessoa, tratando da parte não só física, que eu sempre pratiquei esporte também, mas também da parte espiritual. Então, fazendo um conjunto de corpo e espírito, para tentar sempre ser uma pessoa melhor. Então, assim, desde criança você já gostava da coisa. Sim. Já brincadeiras já eram isso, Sim. voltada pra isso e tal. E aí, beleza, você começou tal. Quando chegou lá, teve aquela expectativa. A expectativa foi alcançada? Era aquilo que você pensava mesmo ou totalmente diferente daquilo que você tinha imaginado da polícia, dessa relação? Então, a situação as condições materiais, quando eu ingressei no serviço público na Polícia Civil de São Paulo, lamentavelmente as condições materiais eram muito ruins. Então, isso dificultou muito aquela vocação, aquela pretensão de você proteger as pessoas e você combater o crime. Porque, na verdade, a grande motivação que todos os policiais têm é proteção e combate ao crime. Não é? E, então, isso foi muito difícil. E também eu pude verificar
que segmentos do Estado, eles não têm muito interesse em que as pessoas que querem fazer, façam. Então, é curioso até falar isso, existe uma contradição interna no Estado, né, quando você tem um interesse, uma pretensão de realizar um bom trabalho. Além, como eu te falo, Pedro, as dificuldades materiais sempre foram muito grandes. Hoje está melhorando, tá? Hoje está melhorando. Até com movimentos como aquela delegacia que eu fiz, ela foi um movimento, ela foi uma ação pessoal, uma criação minha, para que eu pudesse receber as pessoas na delegacia que era minha, entre aspas, né? Sim. Poder receber bem as pessoas, por quê? Porque o cidadão que é vítima, seja de um fato pequeno até um fato mais grave, por exemplo, homicídio, latrocínio, os familiares, né, envolvidos numa situação trágica dessa, sofrem muito. Então, sempre o intuito foi fazer o melhor possível pela pessoa, pelas pessoas e pela comunidade. O que não significou, as pessoas às vezes confundem um pouco, o nosso trabalho com o cidadão é um, o trabalho com o criminoso é outro. Eu ia comentar desse negócio da delegacia, né, que você fez bem diferente, né, muito diferente, uma ideia muito legal, quero que você comente, né, pro pessoal de casa que ainda não sabe, muita gente já sabe, né, foi muito comentado, saiu em portais mundiais, né, Sim. teve repercussão mundial, Sim. e uma coisa muito diferente, uma ideia muito legal, e com recurso próprio, então eu quero que você comente pro pessoal de casa que ainda não sabe, qual foi essa sua ação? Então, quando eu assumi a delegacia, o primeiro DP da Praia Grande, e eu cheguei na unidade, ela era o estilo comum, mas graças à prefeitura da Praia Grande, na época com a gestão Mourão, por curiosidade ainda, ele é prefeito da Praia Grande, o imóvel era da prefeitura, né, cedido ao Estado de São Paulo para que instalasse-se uma delegacia de polícia. Quando eu cheguei lá, infelizmente, as condições da estrutura da delegacia não eram as melhores possíveis, e eu já comecei tratando a parte interna. Então, o que nós fizemos? A parte interna, nós pintamos a delegacia, conseguimos móveis, colocamos quadros, colocamos estátuas, colocamos música, né, música New Age e tal, e também incenso. Eu incensava a delegacia. Isso tudo para receber melhor as pessoas? 2 motivos. Para permitir que o funcionário trabalhasse melhor ali, não é? E também, claro, recepcionar, né, os cidadãos ali, não só da Praia Grande, como o grande número de turistas que ali frequentavam. E hoje em dia, assim, isso até é um pouco comum, assim, nos Estados Unidos, tem empresas, por exemplo, Google, tal, que eles têm esses espaços para recreação dos funcionários, né, uma coisa meio parecida. E você, naquela época, já tinha essa ideia de colocar um ambiente mais leve, né, porque, assim, o ambiente é um ambiente pesado, né, Sim. é um ambiente pesado, é um trabalho pesado, né, não é uma coisa, assim, tranquila. E deixando o ambiente mais suave possível, eu acho que as pessoas se sentem melhor, tanto as pessoas que trabalham, tanto as pessoas que estão lá por algum problema, né, então eu acho que você já tinha essa ideia há bastante tempo. Sim, o intuito sempre foi receber bem as pessoas, principalmente, como eu falei no princípio, quem vai a uma delegacia vai por um problema minimamente desgastante, para falar o mínimo, né? Em situações de maior gravidade, como um furto, como um roubo, como uma briga, como uma lesão corporal, às vezes coisas mais graves como um estupro, não é? E pior de todas, que é a morte, não é? Quando tem um familiar morto, enfim. Seja no caso de assalto, ou seja no caso decorrente de uma briga, ou decorrente de uma vingança, enfim, não importa. Então, a minha preocupação sempre foi efetivamente, até como pessoa, isso não tinha muito a ver até como apenas pelo cargo que eu exercia. Isso sempre foi uma preocupação minha que eu tenho até hoje, né, de nós atendermos bem as pessoas, nos relacionarmos bem. Então, esse foi o motivo. Com relação à repercussão, mas o que eu pretendia fazer não era o que foi feito efetivamente. O que eu queria fazer, na época, na parte externa, era um jardim oriental, real, né? Ou seja, com um lago de carpas, com uma pontezinha japonesa, com bonsais, atípico a uma frente de uma delegacia de polícia. Só que eu não consegui patrocínio, e eu não teria condições de fazer sozinho. Então, esse projeto eu não consegui. Aí eu fiz o que eu pude fazer, ou seja, nós pintamos a fachada da delegacia com 2 vales, com um fundo azul, com uma queda de água, né, dos 2 lados, e o fundo azul com pássaros voando. Essa foi a fachada. No muro, nós tivemos flores de 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado, e todo o muro pintado com flores,
de vários tipos, sem que nós repetíssemos as flores. Então tinha copa de leite, tinha rosa, tinha margarida, tinha girassol, tinha todo tipo de flor possível. Deve ter ficado bem bonito, bem diferente. Veja, a beleza era tudo simples, né? O imóvel era simples, era um imóvel antigo, mas a originalidade da ideia e o intuito que nós tínhamos era realmente fazer um bom serviço. Porque quando nós fomos para Praia Grande naquela época, havia uma incidência de sequestros muito grande. Então nós fomos para lá para combater os sequestros e os assaltos. E graças a Deus, quando nós saímos da Praia Grande, nós zeramos os sequestros, não havia mais sequestro. E me fala uma coisa assim, a gente está falando de muitos crimes e tal, né? Você como delegado, nessa época, é difícil chegar em casa e ver o dia todo trabalho crime, sequestro, não sei quem morreu, aconteceu não sei o que é isso. Como ter a inteligência emocional para lidar com essas situações, né? Chegar em casa e falar assim, não, vou esquecer agora, tenho minha família, tenho a minha mãe, tenho meu pai, tenho meus entes queridos, Sim. meus amigos. Como zerar isso tudo, né? Esse dia turbulento, que é o dia de um delegado, e chegar em casa e ter uma vida normal como qualquer cidadão. Então, para mim, por incrível que pareça, Pedro, sempre foi normal. Eu nunca tive porque, por incrível que pareça, você sempre fica ligado 24 horas. Porque pô, eu sempre fui professor também universitário, né? Então, eu saía da delegacia e ia para a universidade dar aula. Você sempre, no trânsito, na nossa sociedade, você está arriscado a acontecer fatos. Então, esse desligar que você comenta, ele não acontecia. Não existia. Mas então, veja, eu não vivia num estado espiritual ou emocional de incômodo em razão disso. O meu estado era tranquilo, em razão da profissão que escolhi. Então, eu ficava bem. E muitas vezes a atividade profissional que você ama também tem coisas chatas ao decorrer do dia. Normal, né? As pessoas falam assim, pô, eu gosto tanto dessa profissão, mas eu tô fazendo ela, tem uma dificuldade. Normal. A dificuldade, ela aparece. Existe coisas chatas mesmo na profissão que você ama, na sua vocação, mas tem que saber lidar, né? E você sabia lidar da melhor forma possível. Então você nem tinha esse problema de ficar assim pensando muito. Mas às vezes tinha um caso ou outro que te marcava mais do que o outro, ou era todos mais ou menos iguais para você? Sim, existem casos que você sente mais. Por exemplo, casos que envolvem casos de violência propriamente dito, né? Quando existem crianças envolvidas, com os casos que envolvem crises familiares, né? Agressão entre irmãos, entre pais e filhos, filhos e pais, não é? Avós. Então, havia, infelizmente, principalmente em São Paulo, eu trabalhei muito na periferia de São Paulo, né? E também na parte das favelas ali do ABC. Então, lá era muito comum esse tipo de crise, esse tipo de ocorrência traumática de integrantes de famílias, né? Então, isso é muito triste. Isso, realmente, essa parte psicológica, ela bate muito. Marca um pouco. Porque a gente vê que o ser humano, infelizmente, o ser humano ele é ruim, o ser humano ele é capaz de ações violentas contra pessoas indefesas, e o ser humano é covarde, o ser humano é covarde, o ser humano é sádico, o ser humano, enfim, não tem freio. Não é? Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.